pessoas! Quarta-feira, 17 horas. Seja muito bem-vindo. Hoje é dia de podcast Dá uma Segurada. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante que poucas pessoas falam e que poucos transportadores sabem que existe. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as coberturas que turbinam a apólice de acidente de cargas. Você sabia? Conhece? Se você ainda não conhece, hoje é o dia. E para esse episódio eu tenho aqui como convidado Henrique Todeschini, ele que é sócio proprietário da Via Gold Assessoria em Seguros, está aqui com a gente e vai contar todos os detalhes para que você tire suas dúvidas e entenda de fato que você pode turbinar e melhorar a sua apólice de acidente de cargas. Antes de apresentar o meu convidado, deixa eu fazer aquele agradecimento de fé aos nossos patrocinadores. NDD Averba, seguro para ir além. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisc, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Ruone, tecnologia que aproxima. Só. Com vocês agora, sem mais delongas, ele que também é lá do Rio Grande do Sul, Henrique Todeschini. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Muito obrigado, prazer estar aqui contigo. Mais uma vez aqui a Via Gold participando do podcast. Outras oportunidades vieram outras pessoas da empresa e vai ser um prazer poder falar um pouquinho aí sobre aquilo que a gente tanto defende, tanto nas seguradoras quanto com os transportadores, para que ele consiga estar aí sempre com as melhores coberturas possíveis no seguro de transporte. Meu querido, deixa eu falar um negócio. Primeiro, eu admiro muito o trabalho de vocês, quero agradecer esse nosso trabalho, essa nossa parceria, esse trabalho que vocês vêm entregando. E eu queria que você contasse um pouquinho a tua trajetória. Perfeito. Então vamos lá. Eu já tenho 10 anos aí de Via Gold mesmo, tá? Com seguros. Eu sempre trabalhei na Via Gold, na verdade eu sou a segunda geração, né, da empresa, então sou o sucessor aí, junto com mais dois outros irmãos, eu sou o sucessor, então já escuto falar desse ramo de seguro aí de transporte desde o berço, na verdade, né, então meu pai, que é o fundador da Via Gold, ele já tem mais de 30 anos de mercado, trabalhava em seguradora com seguro de transporte, então eu lembro que eu fazia a averbação para os nossos clientes transportadores quando eu tinha 15, 12 anos, no Excel ainda, então a experiência com isso já vem de longa data. A minha trajetória profissional com seguros faz 10 anos da empresa agora, em janeiro vai fazer 10 anos. Antes disso, trabalhei numa empresa de tecnologia, uma fábrica de fabricação de semicondutor lá no Parque Tecnológico da cidade, onde eu me formei na faculdade. E aí pude também ter um pouco desse lado, trabalhar na área de logística para entender um pouco o lado dos embarcadores, né? Como funcionaria na prática o seguro de embarcador e de transportador. Ao longo do tempo, fiz alguns bons cursos assim, voltados para a área administrativa, voltados para seguros, né? Tive a oportunidade, graças a Deus, de fazer alguns cursos internacionais. E aí, com certeza, a gente traz todo esse conhecimento que a gente vê para aplicar aqui na empresa e trazer sempre os melhores resultados para os nossos clientes, para os nossos corretores parceiros, né? Que estão com a gente há muito tempo. Falando um pouquinho de Via Gold, tá? Então, só para relembrar, a gente é uma assessoria especialista em seguros para toda a cadeia logística. A gente atende corretores aí do Brasil inteiro. Vem atendendo a Maria de Seguro já faz alguns anos. Então, para a gente é uma honra poder estar aqui falando um pouco do nosso trabalho. A gente admira muito o trabalho que vocês fazem de levar educação, né, para os corretores e para os transportadores. Então, quando a gente está falando de educação para o transportador, muitas vezes o corretor de vários lugares do Brasil também estão aprendendo com vocês, né? Então, acho que casa muito com o nosso modelo de negócio também, né? A gente também tem serviços agregados que envolvem educação no trânsito, por exemplo, escola de motorista para transportadores, então a gente acredita aí também muito na educação. Então, seria basicamente isso, e aí vamos embora aí para o conteúdo. Bora! Olha só, quando a gente fala na apólice de acidente, o famoso RC-TRC, muitos transportadores só pensam naquela cobertura básica, né? Na obrigatória, naquela de acidente mesmo. Perfeito. Mas e as adicionais? Por que pouca gente fala e, principalmente, por que poucos transportadores sabem? Na verdade, sim, é aquela tecla que eu falei agora sobre a educação. Eu acho que muitos corretores ainda no Brasil, eles não têm, não é que não tem, é que eles não viram e por isso acabam não sabendo que existem coberturas adicionais. Então, por isso sempre a importância
do corretor que atende o transportador entender bem do ramo de seguro de transporte, ser especialista em ramo de transporte, porque existem muitas cláusulas adicionais, específicas e particulares que a gente pode colocar em apólice que, e muitas vezes, no dia a dia, a gente acaba não vendo, né? O corretor não vê, o transportador não sabe que existe, não comunica o corretor e o corretor acaba não pedindo para a seguradora. Então, acaba que ninguém sabe direito da operação do cliente e aí pode ficar um risco à deriva aí uma perda significativa, tá? Então, acho que o principal ponto é o conhecimento, tá? Então, acho que esse trabalho de levar essa educação de coberturas adicionais aqui no teu podcast vai ser importante para os corretores ficarem sabendo. E a partir daí tem que entender bastante a operação, cada segmentação de mercadoria, cada mercadoria tem coberturas adicionais diferentes, então tem tudo isso no seguro de transporte para a gente trabalhar. Quando a gente fala em personalizar, né, eu acho que a gente pode usar essa palavra agora, turbinar, né, a pólice de acidente com essas coberturas adicionais, por que isso, de fato, pode evitar prejuízos lá na frente para o transportador? Então, acho que eu gosto de usar exemplos práticos aqui, tá? Pra gente conseguir. Eu gosto, eu acho que dá uma ilustrada. Pra gente ilustrar como funciona na prática. Porque daqui a pouco eu falo de uma cobertura técnica e não fica muito claro. Então, digamos assim, ó. O transportador tem um embarque lá de uma máquina de 100 mil reais, tá? Ele tem contratado a pólice lá de 1 milhão, quanto a limite de cobertura, tudo bem, para cobertura básica. Aí, digamos que ele tem uma cobertura de avarias de 50 mil, só que o embarque é de 100 mil. Se der uma avaria que acabe, por exemplo, uma queda de carga que dê PT na mercadoria, ela vale 100 mil na nota. Mas a cobertura de avarias é 50 mil. Então ele vai receber somente 50 mil. Então, por isso, tem que contratar coberturas adequadas de limites maiores para quando tem uma operação de máquina, por exemplo, que tu pode ter PT numa avaria, numa queda de carga. Então, esse é um exemplo prático. Outra coisa importante salientar aqui por exemplo, o transportador está carregando uma máquina e a máquina sofre uma queda e cai num valão. Tá? Máquina de 100 mil reais. Quando você vai contratar uma empresa especialista para retirar aquela máquina do valão e botar no caminhão de volta, só o custo de atendimento pode passar os 100 mil reais. E o que acontece? O valor de indenização nunca pode ser maior do que a IS averbada. Então, se o valor da nota é 100 mil, ele averbou 100 mil, o máximo que ele pode receber em é 100 mil. Se o atendimento custar 50, a carga mais 100, a limpeza de pista mais 50, já deu 200 mil de prejuízo. Mas como a importância assegurada averbada total foi de 100 mil nesse caso, a seguradora nunca pode pagar mais que isso. Ficou claro? Ficou claro. Porque acontece muito isso, tá? Não, eu tenho cobertura adicional aqui de limpeza de pista, de avarias e da mercadoria. Tudo bem, mas se o prejuízo total passar o valor da importância segurada averbada, a diferença do transportador que assume. Então, nesses casos, a gente tem que estudar uma cobertura adicional de despesa, por exemplo, despesas extraordinárias, para operações que têm máquinas que possa vir a ter um atendimento muito caro. Então, hoje, por exemplo, para você fazer içamento de mercadoria, de máquinas pesadas, as empresas cobram um valor altíssimo. Então, tudo isso tem que ser analisado no momento da cotação, né? No momento ali que você vai contratar o risco. Porque a gente acaba vendo isso somente no sinistro, né? Então, é sempre importante já tentar entender toda a operação do cliente no momento da cotação. Então, vamos lá. O cara, ele tem uma operação que ele transporta maquinário. Sim. Agrícola, industrial, independente. Aquele maquinário que ele está transportando custa 1 milhão, por exemplo. Uhum. Ele tem uma cobertura de limpeza de pista. Vamos colocar aí de 50 mil, 100 mil? 100 mil, limpeza de pista. Ele tem uma cobertura de avarias, vamos colocar aí um 20%, geralmente que as companhias apresentam. Então, vamos colocar que ele tem 200 mil de avaria. E tem a cobertura de carga, descarga e içamento. Tá. Legal? Legal. Ok. Tivemos sinistro com esse maquinário. Como que vai ser feito na prática? Primeiro tem que entender qual que é a estimativa de prejuízo do sinistro, né? Se for vamos colocar a perda total. Perda total de 1 milhão. Então, vamos lá. Quando você averba 1 milhão de mercadoria, a avaria é cobertura automática, a verba 100% dos embarques. Então, você vai ter... Só que aí tá, você não soma 1 milhão de LMG mais 200 mil de avaria, porque o valor averbado total foi 1 milhão. Então, 1 milhão é o máximo que ele pode receber. A operação de carga e descarga que você comentou, se tiver equipamento pesado, né, ela tem que ser averbada adicional e pagada uma taxa adicional. Aí sim, aí você pode aumentar a tua IS averbada, né? Então, eu tenho lá
Eu acho que aqui a gente tem que fazer no detalhe. Uhum. Esse cara, quando ele contrata a cobertura de carga, descarga e içamento, na hora que ele averbou lá, não está pronto. Ele precisa fazer algo, ele tem que ter algum cuidado extra na averbação. A varia de carga, depois a gente vai entrar mais nisso, né? Mas o que acontece? Depende muito de seguradora para seguradora também. Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que entender o lado de cada seguradora para não ter surpresa depois. Tem seguradora que entende que uma avaria, uma queda de carga, entra na cobertura básica de avaria, que é adicional, só que ela já está sempre averbada, né? Averbou, já está pronto. Já está pronto. Okay. Tem seguradora que está ok. Agora tem seguradora que tu tem que contratar mais uma cobertura adicional, que é carga e descarga sem a utilização de máquinas pesadas. Isso é uma coisa. Isso entra a verba automático, 100% do embarque. Tudo bem. Agora, se você precisa contratar um caminhão MUG para tirar aquela mercadoria da carreta, aí sim, você tem que ir lá no sistema de averbação ou na observação complementar do CTE e informar. Aqui eu preciso de cobertura de carga e descarga com içamento. Vai ser cobrado uma taxa adicional, desde que não seja isenta na pólice, e aí você tem cobertura. É importante frisar que a cobertura adicional de carga, descarga e içamento, ela tem que ser sempre seguida de transporte. Então, eu tenho uma operação de movimentação de carga dentro do meu armazém sem ter tido transporte prévio, não pode entrar na pólice de transporte. É uma pólice separada de RC Operações. Entendeu? Tem pontos, né? Por isso que eu falo, o seguro de transporte de cargas, ele é um seguro que cada mergulho é um flash, né? Porque, assim, cada operação é de um jeito, é de uma forma, é num desenho. Então, tem coisas que a gente precisa parar e vamos de novo e vamos redesenhar e mudar a forma de falar para que o transportador consiga entender, porque senão... Perfeito. Só complementando, é desafiador, né, pra gente entender tudo, mas ao mesmo tempo é legal, porque diferente de outros produtos de prateleira, como a gente diz, você consegue construir coberturas para aquele transportador específico. Então, por mais que dois transportadores tenham uma operação semelhante de máquina ou de frigorificado, você consegue ter coberturas diferentes conforme a operação de cada um. Perfeito. Essas coberturas e cláusulas, que elas parecem tão específicas, elas só servem para grandes transportadoras ou elas servem para o pequeno, para o médio transportador? Então, depende qual, tá? Então tem que ser analisado caso a caso, porque as seguradoras elas analisam sempre o risco-retorno, tá? É um cálculo matemático que elas calculam a exposição ao risco daquela operação. Então elas vão lá calcular se nessa operação vale a pena a seguradora colocar uma cobertura adicional e vai ter prêmio para comportar caso aconteça um sinistro com essa cobertura adicional. Entendeu? Então é tudo analisado caso a caso conforme a estimativa de pagamento de prêmio daquela conta versus a expectativa de sinistro. Tá? Então, não existe uma regra, tá? Quanto mais prêmio a empresa paga, mais fácil de conseguir coberturas diferenciadas, tá? Isso, sim. Agora, o transportador pequeno, com certeza, consegue coberturas aí que consiga suprir todo o risco da operação dele. Uhum. Eu acho que vamos entrar no tema mesmo, né? Vamos tentar detalhar um pouquinho dessas coberturas. Acho que a gente pode falar das que são as mais usadas, assim, que a gente vem acompanhando no mercado. E depois, se surgirem algumas outras dúvidas, a gente volta. Vamos lá. Quando que vale a pena contratar cobertura adicional de carga, descarga ou içamento com máquinas pesadas? E em que tipo de operação ela é indispensável? Perfeito. Vamos lá. O que acontece? Existem hoje muitas empresas especialistas somente na carga, descarga e içamento, tá? Então, vou dar um exemplo. Chegou mercadoria no porto, via importação, tem que colocar o container no caminhão, depois o caminhão leva até a base do cliente, no armazém, e tem que descarregar aquele container no chão. A maioria das transportadoras, elas não têm esse serviço de caminhão MUC especializado Pro. Então, eles contratam terceiros, tá? Quando contratam terceiros para fazer essa operação, essa empresa terceira normalmente paga um valor altíssimo de ad valorem por causa do seguro dessa operação, tá? Então, quanto que vale a pena? O transportador, ele tem que descarregar, mesmo se for mercadoria de importação ou for máquina pesada, ele precisa utilizar máquina pesada para fazer a descarga da mercadoria. Vale a pena ele contratar na pólice dele, porque a pólice, ela estipula a cobertura para terceiros especializados. Então, digamos, Maria do Seguro Transporte fez o transporte para mim, contratou o Henrique, no caso, para fazer o descarregamento. Eu consigo usar a tua pólice do transporte
a cobertura na tua pólice de transporte mesmo sendo um terceiro, entendeu? Então, para operações que precisam usar máquinas pesadas, sempre vale a pena você averbar no seguro de transporte, porque acaba sendo mais barato do que pagar mais valores de uma empresa que é especialista, por exemplo, em carga e descarregamento. O seguro lá é muito mais caro do que na tua pólice de transporte. A taxa é bastante negociável, tá? Então, operações grandes, a taxa é bem baixinha e aí existe, claro, a taxa básica e tudo é negociável, tá? Mas então, nessas operações que é indispensável, porque acaba trazendo uma segurança que você contrata um especialista para descarregar a tua carga, mas o seguro você paga na tua pólice, entendeu? Vamos de novo. Eu acho que a gente. O transportador, ele está transportando um container? Sim. Seria isso? Pode ser. Usar esse exemplo? Ele foi buscar um container que chegou de importação. Ok. Daí ele precisa do maquinário para ir lá e tirar de cima do navio. Ele não tem um maquinário. Ele vai contratar um terceiro para fazer isso. Não, na verdade, assim, a parte do navio daí é antes, né? Antes da Tá, verdade. Verdade, tá. Esquece esse exemplo. Pensa em outro. Ele foi, levou o caminhão, aí o RC armador lá, enfim, o Porto colocou o container no caminhão dele. Ok. A partir daí, a responsabilidade é dele. Ele tem que levar essa mercadoria para um ponto C até ser desembaraçada a mercadoria. Quando ele chega no armazém, como que ele vai descarregar esse container de cima? Tá. Entendeu? Então, muitas vezes se contrata empresa especialista e essa empresa especialista cobra um valor altíssimo de valor, porque inclui o seguro. Só que ele consegue negociar essa taxa se ele averbar na pólice de transporte. Porque ele consegue estipular para terceiros especialistas na cobertura, entendeu? Para terceiros que vão fazer o serviço. Exatamente. Vamos colocar ali, mesmo que o cara não tenha feito o serviço de transporte. Só vai fazer a retirada Exato, sim. do container do Exatamente. caminhão. Mas ainda vale o conhecimento de transporte, porque não acabou a viagem. Então, a viagem termina quando o container é descarregado no chão. Tá, entendi. Entendi, perfeito. Então, ele consegue colocar e consegue usar esse terceiro, desde que ele coloque os dados do terceiro também no conhecimento de frete. Isso, aí depois informa lá na averbação, solicita a contratação da cobertura adicional, tem que ter a cláusula contratar minha pólice, e aí depois você lá na averbação você seleciona e solicita a contratação da cobertura. Aí tá. Eu sempre falo que quando ele vai averbar, ele tem que ticar a cobertura. Isso, Se não ticar a cobertura, ele tá sem cobertura. É que depende do sistema de averbação, mas é isso. Mas, é isso. tipo, ele tem que sinalizar, senão ele tá na roça, ele tá sem a cobertura, né? Exatamente. Perfeito. Vamos falar de trecho fluvial. Como que funciona a cobertura para viagem rodoviária com trecho fluvial lá na região amazônica? E o que de fato o transportador tem que observar nesses casos? Tá, o que acontece? Aconteceu um caso essa semana até com a gente. A gente tem um transportador, né, de um outro corretor parceiro lá do Rio Grande do Sul, que ele vai ter um embarque de percurso fluvial, só que no Rio Grande do Sul. Não, mas na região amazônica. Só que aí tá uma pegadinha. Se você ler as condições gerais do seguro de transporte, claro que depende de seguradora para seguradora, tá? Mas nesse caso, está explícito lá que a cobertura adicional para o percurso fluvial só cobre na região amazônica. Ou seja, Acre, Amazonas, Amapá, Pará e Roraima, e Rondônia. Tem a cobertura contratada em apólice, só que não adianta ele averbar porque na condição geral está excluindo o Rio Grande do Sul. Uhum. Então, o que tem que fazer nesse caso? Tem que solicitar uma inclusão de cobertura particular na pólice e aí a seguradora vai analisar se é possível ou não. Então, seria um embarque esporádico? Seria uma análise de embarque esporádico? Também dá para tratar como esporádico. Agora, se vão ter alguns embarques, aí faz um endosso, daí solicita uma inclusão. Tá. Mas é importante salientar que muitas vezes você tem a cobertura contratada, só que no fim das contas, se você for ler mesmo as condições gerais, no fim das contas você não tem. Então, eu friso aqui que é importante sempre tratar com o corretor que entende do negócio. E outra coisa que é importante, né? A importância do transportador ler a apólice. Ler a apólice, exatamente. Eu falo muito isso, eu falo nos vídeos que eu gravo, aqui no podcast eu comento da importância de ler. Leia. Pegou a proposta? Leia. Pegou a apólice? Leia. Ah, mas Maria, muita coisa. Cara, a gente perde tanto tempo lendo besteira. É verdade. Né? Leia, porque é o futuro do teu negócio. E se esse transportador talvez não estivesse atento também a isso, ele ia ir para o Rio Grande do Sul e sabe-se lá o que ia acontecer. Vamos falar de averbação em caso de sinistro. Então tá, o cara tá lá em cima da balsa, tombou essa balsa, acabou com tudo. Como é que funciona? O que acontece? Essa cobertura cobre para veículos sob
sobre as balsas, né? Claro, aí também existe o seguro da própria balsa lá, né? Os RCs, responsabilidade civil. Aí é acionadas as prestadoras especialistas nesse tipo de sinistro, tá? Aí, claro, aí tem que analisar toda a questão da mercadoria, do dano ambiental. Então, para cada operação no transporte existem também as reguladoras especialistas, né? Então, é sempre importante frisar isso. A questão da averbação é bem tranquila nessa cobertura adicional. Também tem que selecionar na hora da averbação que esse trecho precisa de cobertura adicional fluvial. Como se fosse a de OCDI que a gente estava comentando antes, que é de carga e descarga. Então, a questão da averbação para essa cobertura é tranquila. Depois a gente vai aprofundar em outros casos, que aí tem que fazer algumas outras coisas ali no sistema de averbação para ter cobertura também. Perfeito. Importante a gente salientar aqui nesse nosso bate-papo que a averbação ela deve ocorrer sempre antes do começo da viagem, né? Seguindo rigorosa sequência numérica do CTE, isso é resolução do Conselho Nacional de Seguro Privado. Então não adianta, tipo assim, não, agora eu lembrei, a balsa afundou, né? A luz apagou, a água acabou e aí a gente vai resolver a verbar. Não, tem que ser sempre feito antes do começo da viagem. Para qualquer cobertura. Para qualquer coisa, a verbação ela deve ocorrer antes, tá? Então, por favor, ponto aqui para gente focar. Extensão de cobertura ao valor dos impostos suspensos na apólice. Isso muda no valor da indenização, a verbação, e aí? Isso é bastante discutido, tá? É uma das coberturas mais difíceis da gente se fazer entender, assim, né? Porque o que acontece? A cobertura de impostos suspensos ela é destinada para mercadorias oriundas de importação ou destinadas à exportação, né? Porque elas não incidem, no primeiro momento, os impostos do Brasil. E como ela está indo para o exterior, por exemplo, ela não vai ser nacionalizada e vai ser incidido só o imposto do país de destino, depois for nacionalizada no país de destino. O que acontece? Se ocorrer um sinistro, mesmo se for no Brasil ou no exterior, né, com essa mercadoria, por que se chama impostos suspensos? Porque eles ficam suspensos, né? Eles não estão ainda na nota fiscal. Se ocorrer um sinistro, a mercadoria precisa ser nacionalizada para receber indenização. Então, como que faz para averbar? Averba 100% do valor da mercadoria normal. E aí, o transportador, de alguma forma, vai ter que entender com o embarcador, o dono da mercadoria que ele está transportando, qual é o imposto daquela mercadoria no país de destino, para ele saber qual o percentual de alíquota ele vai ter que averbar a mais nesse embarque. Então, digamos que o valor da mercadoria é R$100.000. Ele vai transportar uma mercadoria que tem 50% de valor de imposto, ele tem que averbar 100 mil da carga e botar mais R$50.000, que é o equivalente a 50% a mais, no momento da averbação, viu? Sempre no momento da averbação. Se não averbou, não vai receber imposto. Não averbou, perdeu. Sem averbação, sem indenização. Exatamente. Então, isso é um ponto que sempre tem que frisar com os transportadores que têm essa operação, porque muita gente acaba esquecendo que precisa averbar separado. Entendeu? Já temos operações hoje que a gente conseguiu automatizar isso, só que aí você precisa escolher um percentual de alíquota padrão para qualquer país. Tá. Então, pode ser que às vezes você precise 30%, mas está pagando 50%. Mas pelo menos o transportador está ileso. Se acontecer algum problema, ele não vai esquecer de averbar. É automático. Agora, tem transportador que prefere não. Esse país aqui é 20%, tem outro país que é 50%, tem outro país que é 70%. Aí ele vai mercadoria por mercadoria adicionando lá o valor da mercadoria na averbação. Aí, então, carga de 100 mil vai para 150, deu o sinistro, paga 100 mil da carga, mais 50 mil de imposto. Basicamente isso. E é importante a gente falar que ele tem que fazer essa averbação, tem que ser antes do começo da viagem. Sim. E ele paga taxa do seguro. Exato. Taxa da pólice. Exatamente. Então, diferente de algumas coberturas adicionais que tem uma taxa adicional fixa, esse é a taxa da apólice, da taxa básica. Exato. Então, assim, é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes fica assim, eu vou colocar um imposto, mas eu não vou pagar nada sobre isso. E tem clientes que, inclusive, escolhem não colocar, não ter a cobertura de impostos suspensos, porque eles não querem pagar. Não querem pagar fundos. Não querem pagar as taxas de seguro em cima do imposto. Então, eles arriscam. É um risco que eles escolhem, né? Mas é uma escolha do transportador. Mas é bacana a gente falar que quem colocar a cobertura vai pagar e tem que ticar na hora da averbação. Para qualquer cobertura adicional, tem que ter sido pago algum prêmio
para ter a cobertura. Isso aí. Eu falei aqui agora, eu me equivoquei. Não tem que ticar, não. Tem que averbar junto lá. O valor da mercadoria mais o valor dos impostos. É isso. O transporte de cargas excepcionais, né? As cargas grandes, às Sim. vezes vai com batedouro, aquelas que vêm com AET. Tem alguma cobertura específica na pólice de acidente? O que pode acontecer se não for contratada essa cobertura? Como é que funciona? Sim, existe a cobertura adicional para transporte de cargas excepcionais e especiais, tá? Tudo que a gente fala aqui é sempre importante frisar a questão da seguradora, tá? Então, cada seguradora tem um clausulado, tem que entender como cada uma trabalha, tá? Então, existe essa cobertura adicional. Quando a gente contrata operações de maquinária agrícola, máquina pesada, máquina linha amarela, máquina industrial, muitas vezes a carga tem excesso de peso, altura ou largura. Nesse caso, tem que ter a AET, que é a Autorização Especial de Trânsito. Sempre que você transporta uma carga que precisa dessa autorização, você tem que ter contratado a cobertura adicional na pólice para cargas especiais e excepcionais. Que é justamente ela que dá a cobertura caso ocorrer um sinistro com essa carga em excesso, entendeu? Então, muitas vezes eu já vi a pólice no mercado onde o transportador carrega muita máquina agrícola e não tem essa cobertura. Então, imagina, você transporta lá uma colheitadeira que tem excesso, precisa de uma autorização especial, dá um sinistro, ele pagou o prêmio, ele acha que está coberto e vai ver na cláusula que não tem cláusula de carga especial excepcional. Então, pode acontecer um problema aí. Tem seguradoras que talvez flexibilizem esse pagamento por entender que já fazia parte da operação dele, mas tem seguradoras que podem dar problema lá no momento do sinistro. E, como sempre acontece, a gente só vai descobrir no momento que der sinistro. E aí já é tarde demais. Quando tu diz que pode dar um problema na hora do sinistro, a gente está falando especificamente de quê? O cara estava carregando uma mercadoria com excesso de largura, né? Vamos falar daquelas colheitadeiras enormes que vão na estrada, não tem que parar o trânsito, não consegue passar outros carros. O cara foi ali, ele tinha uma pólice de acidente, aquele maquinário custava 1 milhão, ele foi ali, averbou certinho, mas ele não tem essa cobertura. Ele nem sabia, ele só contratou a obrigatória. Ou, sei lá, tombamento, despencou, enfim, deu perda total nesse maquinário. E aí? Daí chegou lá e aí era uma colheitadeira dessas gigante, aquelas coisas mais lindas, John Deere, verdinha lá. Deu ruim. E aí? A seguradora vai olhar e vai dizer, amigo, não vou te pagar. Aí que tá. Então, depende do entendimento de cada seguradora no momento do sinistro. Mas via de regra. Via de regra, porque que eu digo que pode dar problema? Porque a documentação não está 100% correta. A documentação dele está, mas a pólice dele não tem a cobertura adicional contratada para a operação de cargas excepcionais. Entendi. Então, se a seguradora quiser olhar no detalhe, clausulado, e entender que não deve pagar o sinistro por esse motivo, ou por algumas outras coisas que podem ter acontecido nesse embarque, alguma falha. Bateu a colheitadeira no viaduto. Putz, uma baita de uma falha não ter medido a altura, entendeu? Então, tu ter a cobertura é mais uma segurança de que tu vai ter indenização, né? Então, assim, tu não tá no risco. Já aconteceu com a gente, por isso que eu tô dando exemplo, tá? Já aconteceu com a gente lá em uma segurada, determinada seguradora, não tinha cláusula contratada e deu problema, entendeu? Então, tem seguradora que exige que coloque e tem seguradora que não precisa. Se o transportador estiver carregando um maquinário e bater num viaduto, a companhia faz a análise. Qual análise? Cara, você que não calculou bem a altura do viaduto, já era, o problema é teu, não me responsabilize pela altura do viaduto. Acontece bastante. Sim. Normalmente eles mandam um perito analisar a altura do viaduto, ver se a placa que tinha alguns metros antes do viaduto está atualizada, porque muitas vezes acontece de recapar a estrada. Sobe uns centímetros. Então, eles sempre mandam um perito avaliar a altura do viaduto e avaliar a altura que estava a carga, bater o valor que dá a carga com a documentação, e aí vai começar a ver se a rota estava prevista, se ele não desviou a rota. Acontece muito de transportadores desviarem a rota e se esquecerem que a carga tem excesso de altura. E aí acaba esquecendo do tamanho do viaduto que pode ter naquele caminho, entendeu? Mas quando tu fala em desvio de rota, se o cara, por exemplo, ele está num acidente, não é roubo, porque geralmente no roubo tu vai ter um monitoramento, vai ter um percurso desenhado. Sim. Quando a gente fala nesse caso do acidente, por exemplo, vamos imaginar que ele não tem uma rota desenhada. É que normalmente, quando você tem essas máquinas pesadas, existe uma rota. Eles sabem que a mercadoria passa. Quem sabe? O transportador.
deveria. Via de regra. Tá. Suponhamos que ele sabe, né? Tá. Entendeu? Então, quando a gente fala de desvio de rota no acidente, é isso. Por exemplo, a gente teve um caso recentemente que deu um trânsito, assim, ali perto do viaduto, o motorista quis desviar, foi fazer o balão, na hora do balão já pegou direto na primeira placa que tinha, assim, não era nem viaduto, era uma placa. E detonou o teto da máquina, entendeu? Então, também tem isso nas embarques de carga com excesso, o transportador precisa ficar atento à rota, entendeu? Porque se desvia um pouquinho, pode ser que... Mas nesse caso, que ele bateu na placa, estragou todo o teto do maquinário, se ele tivesse essa cobertura específica aqui, ó, pobre. Aí tá, não é? Entende? Não é uma garantia, porque analisa muitos fatos. Vários fatos são analisados, entendeu? Exatamente. Então, aquilo que eu te falei. Se a altura lá de onde ele bateu, de onde houve o sinistro, for maior do que diz na ET, tem cobertura, porque a documentação está correta. Agora, se a altura da ET, do documento dele, tiver maior que a altura do viaduto, aí é um pipi. Agora se não paga. Aí vai saber se judicialmente, de repente... Aí é difícil, aí a não ser que aí entra a questão da concessionária da rodovia para ver se teve capaz de vir, aumentou centímetros, tudo analisado, tá? Então... Eu tava te ouvindo aqui e lembrei de uma parte. Em algumas companhias, fica muito claro quando a gente fala na cobertura de percurso fluvial, fala que só tem validade se de fato não tinha trecho rodoviário para o caminhão atravessar. Você já teve algum caso em que tinha trecho rodoviário, mas o cara optou por balsa e teve sinistro? Você já teve algum? Graças a Deus, não. Algum caso? Graças a Deus, nunca tive sinistro em percurso fluvial. Mas já ouviu falar nessa... Sim, é o causa-bato de cada seguradora, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado para analisar. Mas, via de regra, pobre, tá? Mesmo se tenha trecho rodoviária e o percurso fluvial é um percurso mais melhor, mais rápido, otimizado para o transportador, acaba que tem cobertura, desde que averbado corretamente. Cara, estamos aqui quase numa aula com o Henrique Todeschini. Eu vou chamar um breve intervalo. Não sai daí que a gente já volta. Buoni Gerenciadora de Risco, tecnologia que transforma, patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares. Para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes de forma transparente para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
pessoas! Podcast Dá uma Segurada, esse é o episódio de número 111. E a gente está falando sobre como turbinar o seu seguro de transporte de cargas na apólice de acidente. Se você ainda não sabia, se você ainda não entendia, se você é transportador e não tem nenhuma apólice adicional, nenhuma cláusula diferenciada, abre o olho. Fica nervoso, fica esperto, porque pode ser que dê um sinistro e você está na roça. É sobre isso. Estou aqui com o meu grande amigo Henrique Todeschini, ele que é sócio proprietário da Via Gold Assessoria em Seguros. A gente está batendo um baita papo aqui, ele está dando um aulão para a gente, falando sobre isso no detalhe. Henrique, mais uma vez, obrigada, tá? Obrigada por você estar com a gente. Eu agradeço pelo convite, estar aí com vocês. O nosso tema é seguro de transporte turbinado. Conheça as coberturas que fazem a diferença. Antes da gente voltar no nosso bate-papo, eu quero fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores. Buoni, tecnologia que aproxima. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Tecnorisk, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Grupo Febra, facilitando seguros, multiplicando negócios. NDD Averba, seguro para ir além. E eu gosto e tenho o maior orgulho de mostrar e falar para todo mundo que nós somos o primeiro podcast do Brasil a compensar carbono. A gente recebeu esse certificado aqui lá na Fenatran, que é lindo. E o primeiro podcast no Brasil a fazer compensação de carbono, que é algo inédito e que é muito bacana e importante para o meio ambiente. Então eu gosto de mostrar e falar para todo mundo. A gente ia colocar na parede, aí eu e a Marigina a gente acabou conversando, não vamos colocar na parede não, a gente vai deixar aqui que é para a gente poder falar e lembrar. Sim. Eu esqueci dessa merda. Depois a gente corta. Não, só porque agora eu tava olhando ali, eu vi. Acabou. Juju. Nem dá pra ver aqui que tinha acabado. Não, eu só pedi, a única coisa quando eu pedi pra ele abrir, porque ele tava olhando também o certificado, eu olho pra tela, tá acima. Quem tá olhando o certificado? Ele, aí eu pedi pra colocar no meio. Ai, ai. Tá, gente, tá funcionando. Quer que eu fale de novo o certificado? Não, tava falando, não tá aparecendo, porque quando ele começou a olhar. Ah. Eu falando com ele. Então eu falo para todo mundo a respeito desse nosso certificado que a gente fez compensação de carbono, porque é extremamente importante para a gente cuidar do nosso meio ambiente. É sobre isso. Se você quiser contribuir de alguma forma, se você puder ajudar, eu sempre gosto de falar aqui da AMA de Itajaí, da Associação de Pais e Amigos do Autista lá de Itajaí. Está aparecendo o QR Code na tela, se você puder fazer algum tipo de doação. Se você... Maria, não estou podendo fazer doação com dinheiro. Você pode entrar lá no direct do Instagram da AMA de Itajaí, chama o pessoal, diz, assistiu o podcast, dá uma segurada e eu quero ajudar a AMA aí de Itajaí. E aí você vê se você pode ajudar, de repente, com produto de limpeza. Agora começou a ficar frio, ajuda com roupa, agasalho, enfim, né? Vamos fazer o bem sem ver a quem, vamos ajudar, vamos contribuir. E eu queria contar também que esse programa está no YouTube, estamos indo para o Spotify também, os programas ficam gravados. Perdeu, não conseguiu assistir? Você pode assistir de novo, coloca lá, tem todos os episódios desde o número 1. Então, a gente já está aí com 111 episódios e agora, em julho, o programa vai fazer 3 anos e a gente vai fazer sorteio, tá? Estamos decidindo entre um notebook e um patinete. Olha aí. Não sabemos, Henrique, ainda. Estamos decidindo. Dependendo do local, o patinete é bem-vindo aí por causa do E pra ti, que agora tá morando em Florianópolis, o que você tá achando da cidade? Ah, incrível. Da Ilha da Magia? Tá curtindo? Bastante negócio, bastante... É uma cidade muito inovadora, assim, né? De startup, tudo mais, bem envolvida a tecnologia, inovação, então, muito interessante. Tem muito evento também voltado para o nosso negócio, logística, né? Cada vez mais a gente está tendo que também interagir com as tecnologias de IA para conseguir sempre trazer isso para os nossos sistemas e para o nosso cliente. Então, eu vim aqui te acompanhar aí dessa vida de Floripa. A vida de Floripa é boa, né, cara? O problema é que quando faz frio de verdade, né? Mas a noite é muito boa, os lugares são lindos. Desejo que você tenha uma ótima estadia aqui, que curta bastante, que aproveite Florianópolis e faça ótimos negócios. É isso aí, tô pertinho agora pra gente fazer bastante negócio. É sobre isso. A gente tem que começar a marcar as visitas agora, né? Show.
Vamos lá, voltando ao nosso tema que a gente estava falando sobre como turbinar o seguro de transporte de cargas após de acidente. Qual que é a diferença entre as avarias padrão e a cobertura adicional de carga e descarga sem uso de máquina? E quando que cada uma se aplica? Sim, vamos lá. A gente comentou isso inicialmente, agora vamos aprofundar um pouco. Tá? O que acontece? Tem seguradoras que entendem que uma queda de carga no momento da descarga entra automaticamente na cobertura de avarias. Tá? Já tem outras seguradoras, mais de uma, que o clausulado é um pouco diferente. Então, quando a gente for ler lá as condições gerais, a gente vai ver que existe a cobertura de avarias, né, que ela cobre, então, carga e descarga da mercadoria manualmente, né, então aquelas paleteiras manuais e tal. Quando você utilizar máquinas pesadas, por exemplo, empilhadeira, outros tipos de máquina para fazer o descarregamento da mercadoria, tem que contratar essa outra cobertura adicional que também cobre. Você consegue isentar também essa taxa, tá? Porque como ela é uma cobertura que em seguradoras ela tá tudo dentro de uma coisa só, em algumas outras é diferença de clausulado apenas, a gente consegue colocar tanto carga e descarga manual ou com empilhadeira, por exemplo, com taxa com a mesma taxa, tá? Com uma taxa unificada, ou isenta para os casos que não tem cobrança de taxa adicional. Aí tem a questão da OCDI, que é a operação de carga, descarga e içamento, que a gente comentou antes, que é a questão quando você usa caminhão MUG, por exemplo, que são máquinas muito pesadas ou cargas pesadas que você precisa tirar do caminhão e colocar no chão. Aí é uma cobertura adicional. Então, sim, não entra em avaria, não entra na cobertura adicional de avaria sem utilização de equipamento pesado. É uma terceira cobertura, digamos, para um tudo parece tudo a mesma coisa, né? São três coberturas que voltam para carga e descarga, mas é importante entender o papel de cada uma. Então, quando você tem içamento e utiliza caminhão MUG, você precisa plegar lá, ticar, que aí você falou, né? No sistema de elevação e colocar nas observações do conhecimento de transporte. Aí tá tudo certo. Essa é a principal diferença. Acho que o principal ponto aqui é entender se a cobertura de avarias padrão da tua seguradora, ela cobre carga e descarga com empilhadeira ou não. Então, se não cobrir, tem que colocar mais uma adicional, se já cobrir, tá tudo certo. Acho que esse é o ponto-chave da cobertura de avarias. Perfeito. Vamos falar de uma cobertura que eu gosto bastante. Paralisação das máquinas frigorificadas. E aí tem uma outra pergunta aqui que eu coloquei, que diz o seguinte, no caso de transporte de produtos refrigerados, como funciona essa cobertura para paralisação de máquinas frigoríficas? E tem diferença de uma seguradora para outra? E se todas elas oferecem? Então, né, isso sempre tem, né? Sempre vou ficar atento. Sempre tem uma pequena diferença, uma palavra, uma vírgula da condição de cobertura, tá? Mesmo se for básica ou adicional de uma seguradora para outra. Por mais que as condições gerais da SUSEP, elas tendem a ter a mesma coisa, se você for ler, você vai ver que tem coberturas diferentes lá. Então, é sempre importante ficar atento. Sobre a cobertura adicional de paralisação de máquinas frigorificadas, é isso, né? Então, isso é para operações que utilizam thermocking, né? Os containers, as carretas dos caminhões, que tem lá aquele... Se fosse um ar-condicionado ali para regular a temperatura de mercadorias que precisam estar em determinada temperatura. Então, bens congelados, por exemplo, desde iogurte até carne, tudo que precisa estar congelado ou resfriado. Aí está um outro ponto. Existe a cobertura adicional para bens congelados e para bens refrigerados. Então, sempre vou botar todas ali para garantir que tenha cobertura em cada sinistro. Essa cobertura, o que ela cobre? Se, por exemplo, o thermocking, a questão do ar-condicionado do caminhão ou do container, estragar por alguma coisa técnica e a mercadoria estragar, essa cobertura é justamente para pagar aquela mercadoria que não tem mais validade, que não pode mais ser usada para consumo. Tá? É importante frisar aqui que essa cobertura tem um prazo de 24 horas após a entrega da mercadoria. Se passou o prazo, acabou a cobertura. Tá? Então, vamos lá um exemplo. O caminhão pegou um trânsito e aí ficou mais tempo do que deveria na estrada e por algum motivo deu algum problema lá de calor e o ar-condicionado ali, o thermocking, parou de funcionar adequadamente e a mercadoria começou a derreter, por exemplo. Então, a partir do momento que for entregue a mercadoria, vai ser analisado como é que está o estado de conservação daquela mercadoria. Se for detectado pelo setor de qualidade do embarcador, do dono da mercadoria, que não é mais própria para consumo,
aí você tem 24 horas para acionar um perito, né, especialista nisso, para ir lá avaliar e dar a cobertura. Então, é basicamente isso que cobre. Claro que tem que salientar também sobre as exclusões, né? Então, por exemplo, greve, né? Parou lá no tumulto. Não. Então, ficou parado lá 24 horas no caminhão e não acabou o combustível do caminhão, por exemplo, não cobre, entendeu? Tem que estar tudo funcionando, né? No caminhão, no veículo. E, então, ele é sempre analisado por alguma falha mecânica ali do equipamento mesmo, tá? Para ter cobertura. Se ele tiver, por exemplo, a via foi interditada, mas não teve greve, não teve tumulto, não teve nada, mas a via foi interditada. Às vezes acontece, dá um acidente, né, alguma coisa assim, interrompe o trânsito, Sim. e esse cara ficou parado ali mais tempo do que ele devia. Uhum. Isso é passível de pagamento? Isso é passível. Nesse caso, sim. Sim. Aí analisar certinho todo o enredo, né, do sinistro, como que aconteceu, porque o transportador, no fim das contas, ele não teve nenhuma negligência na parte dele, entendeu? Então, ele desculpar ele por ter acontecido uma interdição por algum motivo de estrada ou acidente, a seguradora não entende assim, né? Então, isso é tranquilo, assim, para a gente conseguir, no momento do sinistro, contar o que realmente aconteceu, analisar todos os fatos e poder dar a cobertura. Cara, mas isso é um negócio curioso, né? Quando a gente fala, a seguradora é um bicho curioso. Sim. Né? Porque, assim, porque a gente fala assim, olha só, se houver uma interdição, e se estiver interditada em função de um acidente, né? Sei lá, caiu uma pedra do barranco, isso aqui ok. Mas aí, por exemplo, teve uma paralisação, teve um tumulto, teve uma greve, que culpa que o transportador, que nem é ele, coitado, que tá fazendo a greve, nem o tumulto, por que que isso não corre? É meio louco essa interpretação, né? É aquilo que a gente fala, o transportador ele acaba tendo muitos riscos que não são bem dele, né? É do transporte em si, né? Da logística em si. Nesse caso, claro que é difícil, né? A gente frisar aqui ou ditar a regra de que vai ser pago ou não, porque então tem aportes que vão excluir efeitos da natureza, por exemplo. Então, se tiver um morro que, no caso de uma chuva despencou, tá excluído lá em condição geral que... nos causas naturais não tem cobertura. Entendeu? Então, é bem delicado, assim, é desafiador você conseguir dar uma tranquilidade completa ao transportador, mas é importante levar todas as opções que existem, né? E eu acho que foi esse ponto exatamente que deixou todo mundo na dúvida quando entrou em vigor a 14.599. Porque quando a gente fala do seguro do embarcador, ele é o risco, né? Ele cobre tudo, qualquer negócio. Aconteceu uma joaninha, atravessou na pista, parou o trânsito. Né? Esses dias apareceu um vídeo aí que tinha um bicho preguiça com a família atravessando a rua, pararam, esperaram, né? Se acontecer alguma coisa, o seguro do embarcador cobre. Mas o seguro do transportador exclui. Cobre por quê? Porque o seguro do embarcador ele consegue buscar ressarcimento do transportador. Então, de alguma forma, é uma causa externa em que a seguradora vai, de alguma forma, se livrar daquele peso, daquele custo que teve que cobrar do responsável, entendeu? Ela vai repassar aquele prejuízo. Então, por exemplo, você deu um exemplo legal, né? A pólice do embarcador cobre tudo. Vamos lá. Um exemplo. Raio, o sinistro de raio. O embarcador cobre, o transportador não cobre. Pois é. Mas, tipo assim, pode ter uma carga lá, um caminhão na rodovia, que lá no caminhão está carregado, tanto com o seguro do embarcador quanto com o seguro do transportador. Só que a seguradora do embarcador vai pagar ele, o embarcador, e vai cobrar o transportador. Ele não vai dar a pólice dele, não cobra. Então do bolso. Então tem que ter bastante cuidado nesse sentido. Mas nem adianta ter cuidado, não vai, né? Não tem choro nem Eu quero dizer que a gente tem que passar que existem esses riscos, né? De alguma forma. Eu comento lá no escritório que tem risco, infelizmente, para o transportador, que é difícil de tu repassar. É o risco dele, do negócio dele. Entendeu? Esse é o caso. Tem risco de tu... Porque o que a gente faz? A gente transfere todos os possíveis riscos dele para uma seguradora, para ele ter proteção financeira. Mas tem risco que é do negócio. Tá? E esse é o caso. Não tem hoje, em condição geral, de transportador que pague um sinistro de raio, por exemplo. Né? Então, é difícil acontecer? É, muito difícil. Eu ia dizer, mas, né? Pra caramba. Mas acontece. Eu acho que um ponto importante é a gente falar sobre paralisação de máquinas tanto para produto frigorificado quanto para produto refrigerado, que tem algumas companhias que elas exigem o termógrafo, né? Tem que apresentar um relatório. Isso. Não é assim, eu acho que aconteceu, né? Perfeito.
transportador tem que ter todo um cuidado e tem que apresentar um relatório, tem que cumprir algumas regrinhas básicas, assim, para não achar que, tipo, é festa da uva, faz o que quiser, né? A seguradora pode solicitar vários documentos, né? Desde até relatório de monitoramento, se aquela carga estiver monitorada, porque muitas vezes a gerenciadora que faz o monitoramento do veículo já faz do termoquímico também, da temperatura. Sim, algumas sim. Então, provavelmente eles já vão solicitar dois relatórios, né? Tanto do gerenciamento de risco, do monitoramento, quanto ali da questão da temperatura da carga. Então, sim, no momento do sinistro, o perito, por isso que vai um perito especialista, né? Nisso, né? Em paralisação de máquina frigorificada. Para justamente pegar toda a documentação daquele embarque, ver se estava tudo de acordo, ver se de fato a mercadoria foi carregada congelada lá no início, também tem isso, né? Porque às vezes pode acontecer da mercadoria, do erro ter acontecido antes do transporte, né? Então, tipo assim, eles não detectaram nenhum problema no termoquímico, mas a mercadoria não estava 100% congelada, ela está derretendo. Tá, mas daqui a pouco isso foi lá no carregamento, ficou muito tempo lá, sabe? Na transferência do carregamento do caminhão. Então tem tudo isso para analisar. Entendi. Só para analisar uma questão sobre isso ainda, que é a questão da taxa adicional, da verbação. Você também tem que flegar lá, e aí o transportador tem que fazer um cálculo se vale a pena ter essa cobertura, porque dependendo da operação, a taxa acaba sendo um pouco alta, então tem que calcular se vale a pena ele contratar. Então, é importante o corretor de seguros fazer essa apresentação para ele, né? Mostrar, tá, você tem tantos embarques por mês, com essa taxa adicional você vai pagar tanto de paralisação de máquina por mês. Aí ele vai, a critério dele, decidir se vale a pena pagar ou não, entendeu? Mas na paralisação, ele tica na hora que ele precisa. Sim, só que muitos casos têm uma taxa adicional um pouco alta. Né? Já vi em apólices isentas, mas aquilo que eu falei antes, tem que ter um bom prêmio para compensar. Mas a gente tem aí uma taxa média de 0,05, por exemplo, que é maior que a taxa básica de transporte, normalmente, para essa cobertura. Então tem que ver se vale a pena para ele pagar isso sempre, sobretudo a importância segurada mensal, né? E aí vale se aí fica a critério dele contratar, não é obrigatório, né? Uhum. Mas eu acho que é um cuidado que ele tem que ter, porque geralmente o cara que está carregando uma mercadoria frigorificada, um boi no gancho, né? Que ele está carregando um frango, essas mercadorias aí elas giram em torno de 500 mil, 600 mil. Então o cara vai colocar uma taxa ali, por mais que ele tenha que ticar no momento e que ele pague um valor a mais, um prêmio a mais. E aí, como é que faz para tirar 500 mil, 600 mil se azedar essas cargas aí? Sim. Tem um outro ponto importante, que é a questão do prazo. Então, a gente tem 24 horas para acionar esse sinistro. Esse é outro ponto super importante que você falou. Então, chegou a mercadoria lá. Ele está lá, entregou a mercadoria. O embarcador assinou a documentação, né, dizendo que recebeu a mercadoria. Passou 24 horas, 48, o embarcador ligou para ele lá. Deu 36 horas, ligou e disse, olha só, a carga tá ruim, deu ruim. Sim. O transportador não consegue mais acionar de maneira retroativa. Já encerrou o CTE, acabou, fim de conversa. 24 horas após a entrega da carga. O limite que ele tem para acionar um sinistro sobre aquela carga. Então, se o exemplo que você deu de 48 horas já passou. Acabou. Já está acessada a cobertura. Porque aí também o prazo já está muito longo para tu identificar de fato. Da onde que foi? Da fonte original. Exatamente, a causa daquele sinistro. Né? Então, é por isso o prazo que a seguradora coloca. Claro, já havia apólice também que você negocia um pouco maior esse prazo, mas aí é cada caso a caso também. A outra cobertura que eu gosto de falar também, que essa aqui, ela costuma gerar até umas dor de cabeça, assim, né? Em que situações a destruição do salvado pode ser coberta pelo seguro? E o que exatamente o transportador deve entender como salvado? Tá, vamos lá. Salvado, então, é aquela mercadoria que teve de alguma forma um sinistro e ela está ali ou para ser vendida por um valor menor, porque ela perdeu o valor total dela devido ao dano que ocorreu naquele sinistro. Então ela pode ser vendida tanto pelo transportador, pela reguladora ou quando a seguradora assume, né? A seguradora paga, por exemplo, o valor integral do sinistro ao cliente, fica com a mercadoria para revender. Isso pode acontecer, tá? Isso também é caso a caso. Vamos lá, destruição de salvados. Essa cobertura é muito importante porque hoje, principalmente para o produto alimentício,
que é para consumo humano, as mercadorias, caso tenham um sinistro, elas podem perder qualidade e podem ficar impróprias para consumo. Então, para que serve? Digamos que o transportador está carregando lá uma mercadoria de produto alimentício de R$200.000, tá? Tombou a mercadoria. Chegou o regulador, fizeram análise e tal, metade da carga não tem o que fazer, estragou, e a outra metade está aqui, mas tem umas avarias aqui e ali e tal, no produto que prejudica aquela mercadoria para consumo humano, ou o embarcador, que é o dono da marca, diz que não pode vender aquela mercadoria porque está abaixo do selo de qualidade da empresa. Então, o que acontece? Se o transportador não tem essa cláusula de apólice, ele vai acabar muitas vezes tendo que arcar com essa diferença. Porque a seguradora vai dizer, não, tudo bem, 50% da carga danificada, outros 50% está aqui, estão salvados. Então eu vou pagar 100 mil, ou vou pagar o total e vou ficar com salvados. Mas aí mais ou menos, não vou deixar você vender o meu salvado, porque vou perder a minha imagem que está em jogo, né? Tá com a minha embalagem, com a minha cara. Exatamente. Não posso ver a minha mercadoria sendo vendida em outro lugar com a qualidade que não foi eu que entreguei. Então, se você não tem essa cobertura, a seguradora vai pagar o que foi realmente danificado e o transportador vai ter que arcar com a diferença. Entendeu? Porque se o mercador não permitiu a seguradora vender o salvado para compor o processo de indenização, quem vai pagar a conta? Eles vão ter que destruir essa mercadoria. Por isso que se chama destruição de salvado. Porque o mercador falou assim, essa mercadoria não pode ser comercializada. E a seguradora, por outro lado, fala, não, tudo bem, mas eu tenho um valor para ela. Eu consegui um comprador. E agora? Eu, como segurador, eu não quero pagar 200 mil se eu posso vender 50 mil daquele valor ali, entendeu? Diminuir meu prejuízo para 50. Diminuir o prejuízo. Exatamente. E aí acaba no transportador ter que pagar a diferença. Já tem segurador no mercado que entende que isso faz parte do processo. E o transportador não tem como ter um poder de decisão sobre isso. Porque como a mercadoria é de terceiros que ele transporta, a seguradora entende que, de fato, se o embarcador, que é o dono da mercadoria, está dizendo que não pode, e comprova que não pode ser vendido por causa de uma questão de imagem ou de qualidade, tem segurador que não entende, não, realmente, vamos pagar integral, porque isso aqui tá certo. O meu cliente, que é o transportador, ele não tem poder para decidir isso. Entendeu? Já existe. Agora, tem seguradoras que você tem que ter cobertura contratada, senão não paga. Não paga mesmo. Aí o transportador tem que pagar a diferença. E o pior é que isso, muitas vezes, só se descobre também no sinistro. Porque normalmente são os mesmos embarcadores que exigem que você tenha essa cobertura ou que não deixem vender salvado, entendeu? Então a gente já sabe mais ou menos assim, quando chega uma cotação para nós, para quem você transporta? Para tais embarcadores. Bom, esse cara aqui eu sei que se der problema, ele não vai deixar o vender salvado. Então eu vou ter cobertura, entendeu? E não são todas as seguradoras que têm, né? Que oferecem a distribuição de salvado. Tem muitas seguradoras que não oferecem. Então, tem seguradora que a gente solicita e eles falam, não, me manda a causa porque eu não tenho, mas vou botar como cobertura particular, como seu particular, entendeu? Nessa distribuição, entraria destruição e destinação? Não. A destruição, nem o custo. Se você lá negociar mais uma condição particular para custos e a destinação da destruição daquele salvado, eu falei, o seguro de transporte é muito personalizável, né? Desde que o prêmio comporte. Sim. Mas, via de regra, não. O que cobre a cobertura é o processo de destruição mesmo. Os custos para levar a mercadoria daqui para lá, para poder ser destruído, não cobre. É o transportador que paga. Destinação também. O que cobre é o custo que uma empresa especializada vai cobrar para destruir aquela mercadoria de fato. Essa cobertura é bem interessante. Ele virou e mexeu e o transportador está na roça. Isso. Se não ficar atento, já era. Ok, falamos de paralisação, falamos de destruição de salvados, já colocamos aqui uma destinação também. Quando ocorre um acidente e há derramamento de carga, até mesmo um risco ambiental, a cobertura de limpeza de pista entra em ação? Como é que funciona a limpeza de pista na prática? E agora algumas companhias estão mudando a nomenclatura, né? Agora já é liberação de pista. Cada uma tem uma forma de colocar ali. Então, tem liberação de pista, tem limpeza, tem segurador que coloca riscos, remoção de destroços, tem segurador que coloca destinação e contenção de produtos derramados, doentes, sabe? Que não é o seguro ambiental, é a limpeza do local. Então, o que acontece? É até importante comentar, porque essa cobertura é padrão, né? É importante que todo transportador dê hoje. Deveria ser uma cobertura automática, na minha opinião. Sim, obrigatório. Porque, imagina, acontece no sinistro e você não tem cobertura de limpeza de pista. Um tombamento, né?
Qual que é a diferença, tá? Tem seguradoras que cobrem tanto a limpeza da pista em si e aqueles pedaços da mercadoria sinistrada, do tombamento que passam ali do guarda-reio da pista e vão atingem balão, floresta, enfim. E tem seguradoras que só cobrem até o guarda-reio. Até ali onde tem o guarda-reio ali mesmo, né? A plaquinha ali. Se passou pra lá, já não cobre. Então, tipo, Já não limpa. já não limpa. Não é minha responsabilidade. Tipo assim, porque lá diz limpeza de pista. Entendeu? Então tem que ficar atento a isso. A questão do risco ambiental é um outro produto. Tem algumas seguradoras hoje no mercado que já conseguem colocar o risco ambiental como adicional no RCTIC, mas é pouco comum, tá? Então, o ambiental, o que acontece? Se ele tem todos os seguros, tanto limpeza de pista quanto riscos ambientais, acontece o seguinte. Eu chamo quem para limpar a pista? Seguro ambiental ou seguro a reguladora da minha carga? Independente. O que acontece? Depois do momento da regulação, vai ser feita a desmistificação ali dos prejuízos de cada limpeza, que foi pista, que foi ambiental, que foi balão, floresta. E aí vai ser feito um rateio daquilo que vai ser pago via pólice de transporte, da limpeza de pista, que se entende como limpeza de pista, e o seguro ambiental vai pagar aquilo que de fato foi um dano ambiental. Porque a pólice de risco ambiental só cobre dano ambiental, limpeza, destinação de produto, enfim. Então, para você ter cobertura numa pólice ambiental, tem que ter tido algum dano ambiental. Então, essa é a diferença. Tá? Você tem que, se você tem todas as pólices, faz ali o rateio para ver o que enquadra em cada cobertura. Mas é importante sempre ter essa cobertura contratada, tá? De limpeza de pista, da NCTRC, e entender se a da tua seguradora cobre a pista e ali a questão ao redor após o guarda-reio ou não. Entendeu? Enfim. Não lembro se a gente chegou a comentar única e exclusivamente da cobertura de avarias. Acho que não. A gente não falou da cobertura de avarias. Eu acho que ela é uma cobertura importante e que ela vale a gente falar e vale a gente dedicar um espacinho aqui para ela. Vamos falar um pouquinho sobre avarias. Na verdade, a gente não falou aprofundadamente de avarias, mas comentou da carga e descarga em geral. Né? Sem geral. Que daí poderia entrar em avarias em alguns casos. A cobertura de avarias em si, ela cobre todo e qualquer dano causado desde que não haja um acidente com o veículo transportador. Então, vamos lá, molhou a carga, os pallets se mexeram durante o transporte, movimentou, alguma cinta de alguma máquina arrebentou e a carga movimentou, entra tudo em avaria. Então, qualquer dano causado, sempre que não houve um sinistro com o veículo transportador, tá? Essa é uma cobertura adicional que, para mim, também tem que ser sempre contratada, 100% dos casos, tá? Exceto quando você transporta mercadoria que, de fato, se dá avaria, não tem problema. Tipo assim, se o carro... Tipo assim, não tem por que eu pagar um prêmio adicional para isso, porque não tem como ter um risco de avaria. Ou, outro exemplo, normalmente mercadorias que não têm cobertura de avarias, vidros, por exemplo, ovos, são mercadorias que se der uma avaria é praticamente PT, né? Não tem como tu consertar uma avaria nessas mercadorias. Então, se você transporta só esse tipo de mercadoria que normalmente não tem cobertura, não tem por que ter cobertura adicional. A não ser que seja isenta de taxa. Ele vai fazer diferença. Mas se você... Então, a maioria das outras mercadorias que pode acontecer vários tipos de avaria, de danificação na carga, um dano à mercadoria durante o transporte, essa mercadoria tem que estar contratada. Normalmente se contrata aí de 10% a 20% do LMG principal, né, do limite principal. Claro que também é sempre importante a gente frisar que mercadorias que tendem a ter um custo alto de regulação e de conserto da máquina, por exemplo, tem que sempre brigar por um limite de avaria maior. Então, máquina de 1 milhão para dar uma avaria de 300 mil é bem fácil. Entendeu? Então, os 20% já não comportam, entendeu? Você vai lá pagar os 200 mil menos franquia, já quase metade do valor do prejuízo já ficou com o transportador, entendeu? Então, essa questão de segmentação de mercadoria é importante entender bem, entendeu? Sabe? Tipo, o que tu transporta de fato? Que tipo de cobertura adicional a gente pode ter? Qual é o limite adequado de limpeza, de avarias para essa mercadoria que eu transporto? Analisar por tipo de mercadoria. Isso é bem importante para conseguir fazer uma policy adequada para aquele risco, entendeu? Quando a gente fala de avaria, é importante a gente falar também que a grande maioria das companhias só oferece para mercadorias novas, sem uso. Sem uso. Isso é extremamente importante a gente falar, né? Mas eu carrego aqui um maquinário usado e aí seminovo. Se lá nas condições gerais estiver falando que é só para novo, sem uso, não tem choro no inverno, não vai ter cobertura.
Por que as seguradoras entendem assim? Porque ela não consegue identificar se aquele dano ocorrido numa avaria de uma mercadoria usada ocorreu de fato naquele transporte ou se foi antes já é um dano pré-existente. Então é por isso que é excluído máquina usada ou qualquer tipo de mercadoria usada da cobertura de avarias. Claro que sempre tem as exceções. Então a gente consegue daqui a pouco trabalhar numa cobertura de avaria para mercadoria usada dependendo do tipo de mercadoria, com uma franquia um pouco maior e com uma taxa adicional. Então, mas via de regra é isso, é para mercadorias novas. A gente falou um pouquinho sobre a limpeza de pista e eu tenho 2 perguntas para te fazer. Vamos imaginar que o cara, ele transporta mercadorias que não têm valor nota fiscal. Por exemplo, ele faz a entrega de uma mercadoria, volta as embalagens vazias e na nota fiscal vem tipo R$1.000, R$100 o valor. Mas ele é obrigado, pelo embarcador, está lá no contrato dele, em fazer o transporte dessa mercadoria. Fechou? Tombou essa mercadoria na estrada. Ele tem contratado na pólice dele uma limpeza de pista de R$20.000. Como é que vai ser feito isso na prática? Ele consegue acionar a limpeza de pista para poder fazer essa limpeza? Ou ele vai ter que ficar lá catando cada galão de embalagem? Não, aí que tá. O sinistro, ele sempre tem que ser em decorrência do que está averbado, tá? Então, vamos lá. Ele fez o exemplo que você deu, ele fez o embarque e daí vai trazer as embalagens, né? Você comentou, de volta. De alguma forma, ele tem que ter algum documento hábil que comprove o valor daquela embalagem. Pode ser uma nota, retorno, que conste lá o valor das embalagens, mas tem que ter sido averbado um valor para ter cobertura daquilo. Entendeu? Tudo bem, mas vamos imaginar que ele averbou aquela nota lá e a nota é de R$100. Tá, vai receber R$100. Na limpeza de pista? Porque aí que tá, o valor da indenização não pode ser superior à importância segurada averbada para aquele embarque. Então vale mais a pena ele pegar ele lá e juntar as embalagens pela estrada. É porque no fim das contas ele vai ter R$100, não fora, né? R$100, vai receber R$100, a franquia já morreu aí. Ele vai ter que pagar no bolso daí. Ele vai ter que pagar a limpeza de pista. Outro ponto importante é falar que a limpeza é reembolsável, né? Mas eu vou ter que pagar sim, amigo. Limpeza de pista é reembolsável e tem companhia que, dependendo, ela faz a regulação de sinistro, não entende que não é um sinistro que ela vai pagar, ela nega e também não paga a limpeza de pista. Se o sinistro foi entendido que o sinistro de alguma forma não tem cobertura na pólice, ou por mercadoria excluída, por alguma coisa nesse sentido, e já foi feita a limpeza, não paga. Um abraço do inteiro, não vai pagar. Só tem cobertura se tem cobertura da carga. Você tem cobertura o evento. Bom, o cara foi lá, deu acidente, o transportador perdeu o valor de frete no sinistro. A cobertura de perda de frete protege isso? Até onde vai essa proteção? E vale a pena? Boa pergunta. Tá, vamos lá, vamos por parte. A questão do frete de retorno, quando dá um sinistro, já tem cobertura, tá? Então aconteceu lá um tombamento, você tem que recolher mercadoria e retornar a mercadoria para algum local. E já está incluso na cobertura básica do RC-DRC. Agora, o frete que o transportador cobrou lá do embarcador do momento do carregamento até acontecer o sinistro, não tem cobertura, né? E não está coberto normalmente na apólice, a não ser que contrate essa cobertura adicional de perda de frete. É importante nesses casos. Os embarcadores que não vão pagar um novo frete, porque eu como transportador, a responsabilidade civil era minha, eu tombei a mercadoria, ele pagou pelo frete, então eu vou ter que dar um novo frete para ele, para levar a mercadoria para onde tem que levar. Com essa cobertura adicional, você averba o valor do frete e recebe o quanto foi aquele frete. Mas aí que está sobre a sua pergunta, né? Vale a pena? Depende. Por quê? Porque assim como imposto suspenso, da cobertura de perda de frete, você tem que averbar o valor e pagar a taxa básica da pólice. Então vamos lá, se você tem 100 embarques por mês, cobra lá 5.000 de média por frete, quando você de fato vai pagar mais por mês para ter a cobertura de frete? Muitas vezes você vai pagar mais de cobertura mensal do que se acontecer um sinistro e tiver que pagar um frete no bolso. Então esse cálculo também é importante. Sempre que você tem que pagar a taxa da pólice, você tem que calcular se vale a pena para você essa operação. Como não é uma cobertura obrigatória, aí tem que fazer cálculo matemático, ver se ele prefere pagar para ter a cobertura ou economizar esse dinheiro e se der um problema ele paga do bolso.
Na cobertura de perda de frete, ele paga a taxa de seguro em todos os embarques averbados ou somente ele tica na hora que der a vontade? Em todos. Em todos. É. Então, ele sempre vai pagar a taxa do seguro da apólice dele na operação mensal Sobre dele. todos os embarques. Claro. Voltamos aqui na questão, eu já vi segurador isentando isso aí, tá? Assim, putz, para esse cara aqui, ele paga um prêmio bom. Aí ele é uma operação saudável, ele dá resultado, tudo bem, vamos dar cobertura de frete lá sem cobrar taxa adicional Isso na taxa base. e sem cobrar, sem precisar averbar mais. Então ele tem lá um limite esgotável lá de 30 mil na apólice para cobertura de frete. 30 mil vigência, 30 mil Vigência. embarque. Vigência. Vigência. Por isso que, como é de graça a cobertura, nesse caso, coloca um LMI, né? Um limite máximo de indenização. Então até 30 mil aqui é o que você pode esgotar para essa cobertura. Putz, isso é um negócio legal que a gente não falou, né? É exatamente sobre isso, sobre ter um LMI nas apólices e ser vigência, que tem transportador que fica, tá, mas esse valor que eu tenho, esse 100 mil aqui é por evento, né? Esses 50 mil de limpeza de pista é por evento? Não, ele é vigência, acabou, morreu a conversa. E não falamos de franquia. Normalmente, Tirar mais esses 3 podcasts. Normalmente cobertura adicional tem franquia. Isso. Normalmente tem, é importante frisar que normalmente tem. Mas tudo negociado, tá? Então, se a conta é saudável, a operação é tranquila, dá pra botar uma franquia bem baixinha também pra não prejudicar muito o transportador nesse caso. Olha só, vamos fazer um overview aqui pra gente falar um pouquinho sobre as cláusulas específicas. A gente tem mudança residencial, transporte de animal vivo, obra de arte, container e a ovelha negra da família, veículos trafegando por meios próprios. Vamos lá. No seguro de transporte, como a gente falou até agora, tem as coberturas adicionais, aí tem cláusulas específicas e tem as condições particulares. São 3 níveis lá de tópicos que vocês vão ver nas apólices de transporte. Então vamos lá. Agora as cláusulas específicas. O que é isso? Normalmente são cláusulas específicas para um tipo de mercadoria. Que, via de regra, são um pouco mais visadas de aceitação mais difícil, mais restrita na seguradora, tá? Que é o quê? Transporte de animais vivos. Se por acaso tiver um transportador que transporta animal vivo, a seguradora aceitou o risco, tem que ter a cláusula específica para o transporte de animais vivos para ter cobertura. Como se fosse o que a gente falou antes sobre carga excepcional especial para marca, com excesso. Outro exemplo, tem transportador que transporta mudança, por exemplo, mudança de móveis, utensílios, móveis de escritório. Também tem que ter uma cláusula específica para essa cobertura, para esse tipo de mercadoria. Objetos de arte também tem que ter. Questão de container, tá? Então, o transportador, a operação dele, quase 100% ele busca a mercadoria no porto através de container e coloca no caminhão. Se der um sinistro com essa carga, tá? Como é que funciona o container? O container entra com carga também? Ou não, né? Então, essa é uma dúvida que a gente escuta bastante no nosso escritório, que é o seguinte. O seguro de transporte ele pode cobrir tanto a mercadoria, que está lá na nota fiscal, né? Então, pode ter qualquer coisa dentro daquele container. E a gente coloca uma cobertura adicional de container. Por quê? Se vir a ter um tombamento daquele container e danificar, além da mercadoria que está dentro do container, danificar também a estrutura ali do container, tem uma cobertura específica que a gente coloca na pólice para pagar o valor do container. Então, pensa, imagina, transportando uma carga de 1 milhão, que equivale a estar dentro do container. Se tomar o container ou roubarem o container e encontrarem mais, como é que eu pago o valor do container? Porque esse container tem valor. Né? Então, a gente coloca uma cláusula específica para a cobertura adicional de container também. Tá? E aí, assim como algumas outras coberturas que a gente falou aqui, você tem que dar no sistema de averbação e ticar aquele container para essa carga aqui. Tem operações que ele faz 100% container, aí já deixa 100% automático lá, a sempre do container junto também. Então, coloca lá um limite específico para isso, 100, 200, 300 mil. No momento do sinistro, é avaliado quanto valia aquele container e é reembolsado pelo valor do container. E aí, só para finalizar, a questão do transporte de veículos rodando por meios próprios, cláusula 105, normalmente, está nas condições gerais. Que é isso? Cláusula específica para veículos rodando por meios próprios é quando o próprio veículo é a mercadoria. Ou seja, é a carga. A gente tem alguns clientes que buscam, por exemplo, ônibus na Argentina e trazem para o Brasil. Esse ônibus ele não vem carregado num caminhão. Ele vem sendo dirigido por alguém, vem rodando. Então tem que ter essa cobertura adicional. Então se ele bater, é engraçado, porque parece que é um seguro daí do veículo em si, né? Mas não, como ele é uma mercadoria, ele está sendo transportado por meio próprio,
Se ele bater esse veículo em algum lugar, ele tem cobertura no seguro de carga. Só nessas casas em que a mercadoria, o ônibus, o caminhão, no caso, é a mercadoria, tá? Ele é o próprio produto que está sendo vendido. Só que a forma que ele está sendo entregue não é carregado no caminhão e sim rodando por meios próprios. Então, essa cobertura é difícil de conseguir aceitação, mas tem algumas operações que ele precisa ter. A operação do cara é assim, tem clientes pequenos que a gente tem que dar uma forma de conceder. Ou bota uma taxa um pouco mais alta e vai controlando a operação. Mas é até engraçado essa coisa, diferente do que a gente está acostumado. Mas é bem interessante. Olha só, chegamos ao final do nosso episódio. E eu queria te dizer que foi uma aula, foi ótimo, foi incrível. Espero que quem esteja nos assistindo também consiga absorver tudo isso que o Henrique passou aqui pra gente. E eu queria te falar o seguinte, Henrique, tem transportador que só fecha o seguro obrigatório, né? O básico, o basicão aquele, né? Eu já ouvi transportadores pra mim, eu quero seguro mais pelado que mulher de revista. Mais barato. Mais barato que tiver. Então não tem uma proteção desenhada para a operação dele. E que tu, Henrique, diria para esses transportadores que não estão levando o seguro de transporte de cargas a sério? Perfeito. Eu diria que eles têm um risco muito grande de não procurar entender junto ao seu corretor especialista exatamente o que cobre o teu seguro básico, digamos assim, né? Porque imagina, hoje o risco de um transportador na estrada aí é gigantesco, tanto com a carga, com o caminhão, quanto a terceiros. Se bate em terceiros, se pode acontecer de dar, né? Danos materiais e morais e corporais a terceiros também. Então, imagina, se você não tem um seguro que comporte todos esses riscos, pode, em muitos casos, principalmente transportadora pequena, até prejudicar a questão financeira da empresa e vir até falência, né? A gente já viu muitos casos que aconteceu recentemente aqui, um acidente em Santa Catarina, que o transportador tinha apenas 3 caminhões e tomou mercadoria e teve danos a terceiros gigantescos, assim. Então, como é que vai pagar isso, né? Então, eu diria que vale a pena tirar um tempo para isso, com certeza, junto ao seu corretor especialista, ler a pólice, ler a proposta, entender o que pode ter de cobertura adicional para a operação, de uma forma que o transportador consiga absorver aquele custo e não fique pesado no orçamento dele. Então, é importante entender todos os riscos, né? A gente tenta sempre transferir tudo que tem de risco possível de uma transportadora para a seguradora. Cria um prêmio para isso, né? Que é o custo de seguro mensal. Então, eu diria que fique muito atento junto ao seu corretor de tudo isso que podem acontecer na operação, porque não é caro. Não vai ser caro contratar as coberturas certas para a operação. A história é melhor prevenir do que remediar, né? É isso, Henrique. Muito obrigada. Estou muito feliz que a gente conseguiu finalmente bater esse papo, gravar esse nosso episódio de podcast. E estou muito feliz que você está aqui em Florianópolis, está mais perto da gente, para a gente galgar novos negócios, para que a gente consiga aí dominar o mundo, né? A gente tem que dominar o mundo, gente. Um brinde. Bem feliz que você está aqui com a gente. Obrigada. Brigadão. Vamos brindar, vamos beber. Pessoas, era isso. Estou super feliz. Obrigada de verdade. Manda um grande beijo para tua mãe, um grande beijo para teu pai, para o Felipe, para a galera toda da Via Gold. Estão convidados para virem outras vezes aqui no podcast. Venham mais vezes. Perfeito. Só um agradecimento final aqui a você, a toda a tua equipe. A gente admira muito o trabalho de vocês. A gente sabe como é difícil manter essa consistência em gerar conteúdo, em querer educar transportadores e corretores para que consigam contratar coberturas adequadas e ficar tranquilo na operação. Então, só agradecer em nome da Via Gold pelo convite e estamos juntos aí para fazer parceria por muitos anos. Que bom. Amém. Pessoas, era isso. Espero muito que você tenha gostado do episódio de hoje. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, né? @podcast Dá Uma Segurada. Estamos no YouTube. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser sugerir algum tema, algum convidado, você pode, inclusive, me chamar no Instagram, @Maria do Seguro. Manda ali no direct, diz: Maria, eu queria assistir tal convidado, eu queria assistir sobre tal tema. Manda pra gente. É isso. Fique bem, fique com Deus. Um grande beijo e até a próxima. Tchau.